Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Íntimos Podcast. Hoje a gente está aqui com o Henrique Toregiano, nosso co-host. Henrique, fala mais aí pro pessoal aqui, nossos convidados e o nosso tema de hoje. Fala galera, beleza? Primeiro vocês estão me vendo aqui, normalmente eu estou ali atrás da câmera. Eu estou apresentando um amigo meu de muito tempo aqui, cara, santista na fé também, o Fernando, a Stephanie, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de ministério de louvor, como que desenvolve essa área. E, Fernando, eu queria que você contasse um pouco a sua história de vida, a gente começar a falar desse assunto. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né, Henrique, Murilo aí, todo mundo, toda a equipe, né, é uma honra estar com vocês aqui. Apresentar minha digníssima, né, Stephanie, fazer aquela moral, né? Tá certo. Mas assim, cara, eu me sinto muito honrado, na verdade, assim, né, pelo dom, né, pelo dom da música, assim. Você é músico também, né, cara? Então, assim, a gente sabe que trabalhar com música e servir com música, né, cara, principalmente na casa de Deus, assim, é muito honroso, né, assim, é prazeroso e muito gratificante, né, cara? Sim. E a trajetória aí é longa, né? Ah, é muita história, cara. Mas assim, cara, eu comecei a tocar, né, pra quem não sabe, eu toco batera, né? Inclusive, se você quer aprender a tocar bateria, cara, esse cara é o fera, tá, mano? Vou deixar o contato dele na descrição. Apanhar o cardzinho aqui embaixo. Professor, o top da cidade, e olha lá, vou dizer que é o top do estado, hein? Ah, que isso. É tudo chegado. Mas assim, cara, é muito legal porque em 1998, na verdade, assim, a minha família, né, se converteu inteira, assim, né, na Wesleyana. Uhum. Então, assim, o meu primeiro contato visual com a batera foi na igreja, né? Começou ali, né? E eu lembro até hoje que aí tinha um colega, né, o Fred, que é um amigão nosso, hoje está lá nos Estados Unidos, mas a gente ainda mantém um contato, né, muito forte. E aí ele começou junto também, então tinha aquela rixa santa, né? Uhum. Tipo assim, Na batera também? Na batera também. E aí, pô, ele sentava, eu também ela sentava e tal, né? E tudo começou assim, né? Primeiro, né, visualmente, a gente, pô, olhava a batera, já curtia, era uma batera com 3 tons e 2 surdos, então assim, já chamava atenção, né, cara? Imagina, 2 piá ali, né? 12 anos, 13 anos. E aí a gente começou junto. Mas aí eu lembro até hoje que eu comecei nos ensaios, né? Sim. Comecei nos ensaios e eu lembro que eu ficava como se fosse aqui, Henrique. Tipo assim, o cara tocando aqui e eu ficava aqui nele, assim, né? E tem uma história... muito boa, quase levando uma baquetada, né, meu? Aí, baqueta imaginária. Aí eu lembro que até hoje, né? Ele falou assim, cara... Tipo, e ele ficou bravo, assim, né? Tipo, realmente tava atrapalhando. Ele falou assim, pô, cara, senta lá no banco, porque aqui você tá me atrapalhando, cara. Pô... E aí sentei no banco, né, os cachorrinhos assim, que levam uma peia, né, mas tudo é aprendizagem, cara, tipo assim, e dali iniciou, e eu fiquei ali, porque assim, na verdade, a gente como músico, a gente encara a igreja é uma escola, né, cara, sim, musicalmente, né, então tudo começou ali. Eu lembro que eu comecei, porque assim, o pessoal foi tocar num congresso, e tipo assim, não tinha ninguém pra tocar. Não tinha ninguém pra tocar bateria. E aí, como eu ia nos ensaios, já começava a brincar e tal. E aí, nesse dia, eu lembro que foi num domingo até, e aí eles falaram pra mim, sentar na bateria lá e tocar, ouvir o júbilo, celebrar e essas coisas, né? Mas foi muito legal, cara. E começou ali, né? Começou ali. Eu fiquei ali, né, 5 anos autodidata, né? Uhum. Tocando na igreja, aquela escola, né, tal. Até que com 18 anos aí eu fui para Brasília, né, com um brother meu, Diogo, e eu fui estudar bateria, ele foi estudar guitarra, e ali eu fiquei 2 anos, né, estudando, tal. E foi uma época muito legal, cara, muita aprendizagem, assim, muitas experiências musicais também, né. E aí retornando foi onde eu montei a minha escola, né. E aí montei minha escola e comecei a trabalhar, né, 100% na música ali, lecionando bateria. E aí foi, cara. Foi indo. Cara, eu acho que eu aprendi um pouquinho de bateria
eu tava na aula de contrabaixo, que eu estudava lá na escola do Fernando. Enquanto ele tava dando aula de bateria pro Felipe, eu ficava aqui, ó, pescoçando, assim, atrapalhava, eu ia lá, eu acho que ficava nervoso comigo, que eu ia lá atrapalhar a aula deles. Que nada, que nada. Lá. Não, agora, antes que eu me esqueça, a época que o Fernando tava congregando com a gente, cara, eu lembro que ele treinava todo dia na escola, ficava batendo a baqueta no tom, e ela rodava e voltava pra mão dele. Cara, isso numa santa ceia. A gente gurizinho, os meninos sentados ali no canto do altar, ele tocando, bateu a baqueta um pouquinho pra trás, ele ficou tocando com uma. Aí, em vez de sossegar, ele foi fazer com a outra. Bateu a baqueta outra vez, ele ficou batendo o bumbo assim. Pega ali pra mim. Não façam isso, hein? Não façam isso na igreja. Pode dar ruim. Ainda mais na hora do culto ali. Cara, mas eu lembro que ria demais aí. O Fernandão, ele é fera demais, cara. Que isso, cara, que isso. Mas assim, então tem essa trajetória, né, cara? E aí, eu montei minha escola, fiquei trabalhando com música ali praticamente, né, uns 10 anos, né, com a escola e tal. E, pô, outro aprendizado também, né, cara? Porque quando você leciona, assim, você automaticamente você aprende muito, né, cara? E nessa área da educação musical a gente meio que tem que ser meio que camaleão, né? Porque assim, na verdade as pessoas procuram tanto para ser, né, pô, quero tocar profissionalmente, né, cara? Eu quero eu quero só desestressar aqui, eu quero passar essa 1 hora aqui de boa, cara. A gente vai conversar, a gente vai tocar um pouco, e tal. Então é muito bom por causa disso, né? A gente tem vários desafios, né? Cada aluno é um desafio, né? E até hoje eu trabalho, né? Trabalhando, lecionando, né? E é muito prazeroso, eu gosto muito, cara. Deve ser muito prazeroso, até porque, assim, pelo menos eu vou dar um exemplo nosso. Você, além de ser um cara que é professor, você é ministro de louvor, então você vê, às vezes, os seus alunos, que eu acho que a maioria dos seus alunos aprende pra tocar na igreja, né? Sim, sim. Cara, deve ser muito prazeroso. É uma missão de Cristo aqui na Terra. Cara, isso, com certeza, Henrique. Cara, isso assim, pra mim é fundamental. Né? Hoje, né, com toda a bagagem, né, cara, que o Henrique falou, né, cara, onde já se viu? Você tá tocando e fica com malabares na igreja. Então, assim, cara, a gente vai criando a maturidade, né? Sim. A gente vai meio que lapidando aí, né, nessa... A maturidade. Mais ou menos. A maturidade, em vez de ser uma volta, agora é 2. Pega aqui em cima. Mas vai criando experiência. Cara, pô, então não façam isso, né? Mas assim, pô, até perdi o rumo aqui. Mas assim, essa maturidade, tanto, cara, lembrei, tanto espiritual quanto musical, cara, é interessante. E pra mim é fundamental, cara, hoje, a formação de discípulos. Sim. Né? Então, que nem você falou, quando eu vejo um aluno meu tocando, cara, aquilo lá pra mim é um orgulho, cara, um prazer. Né? A maioria, assim, que nem você falou, a maioria é cristão, né? Então, assim, eles querem mesmo pra tocar na igreja e tal, aprender pra tocar na igreja. Cara, e realmente, literalmente, não tem preço, assim, muito bom. Legal, Fernando. E assim, você disse que é muito legal você ver os seus alunos ministrando e tal. E você disse que começou com 12 anos lá, pescoçando lá o rapaz. Você tinha uma referência ali também que poderia se dizer assim, eu tenho essa pessoa como referência na bateria ou como ministro de louvor, alguma coisa assim. Você tem essa referência? Cara, assim, na época, por que pareça, assim, minha maior referência não era um baterista, né? Era o meu irmão, que também cantava, né? Começou ali na igreja cantando, ele é mais velho e tal. E é o Rodrigo, né? Pra quem não conhece, do Ministério Águias. Então, assim, sempre ministrou e tal. E a minha maior referência, cara, foi ele, assim, de início, né? Meu pai também já tocava violão, né? Mesmo antes da igreja. Então, eu já tinha ali uma veia musical ali, né, cara? Mas ali, dentre os bateristas, era o próprio pessoal da igreja, porque também naquela época não tinha acesso, né, cara? Não tinha como... rede social, né? Internet, assim, era bem, né? Então, assim, já tô velho, né, cara? mas assim, não tinha isso. Então, era você ir num clamor do povo de Deus, né? Era você ir nos congressos e eu olhava os caras tocarem assim, eu ficava, caramba, cara, que... Ficava assim, cara, eu ficava impressionado, assim. Então, minhas influências eram assim, de ver a galera tocar e tal. E hoje não, tá muito mais, né, acessível, né? Você vai lá, digita lá o nome do cara e tal, e pesquisa e já... Uma posar. Não, essa é a minha referência. Exatamente.
Não, legal isso aí. Mas assim, aí você disse que por muito tempo ficou autodidata. Depois você foi se profissionalizar, fazer algum curso, alguma coisa assim? Foi, cara, foi. Eu fiquei esses 2 anos em Brasília, né? Estudando uma escola específica para batera. Legal. Eu retornei, fiquei um período com a minha escola, né? Montei minha escola aqui em Rolim de Moura, fiquei muitos anos aqui. E teve um período que eu fui para Maringá, né? Fui com a minha esposa para lá. A gente foi ter esse período e eu aproveitei também para atualizar, né, bateristicamente. E eu me formei num método Ricardo Confessori, que é um batera de rock a nível aí mundial. Então é uma metodologia de 6 módulos e eu acabei me formando nela, né? Assim, um dos primeiros caras assim do Brasil a formar nesse método assim. Então foi muito gratificante, cara, assim, muito um desafio também, né? Porque quando você pega assim, metodologia, e eu sabia tocar um pouquinho, né? Mesmo assim eu cheguei no professor lá e falei, cara, eu quero pegar do início aí, né? Pra mim ter uma base do método desde o 1, né, até o livro 6, né? Que eram 6 módulos. Então eu me formei nesse método e hoje eu leciono em cima dessa metodologia também. Legal. Falando que vocês foram para Maringá, você e sua esposa, conta pra gente então, Stephanie, como é que você conheceu esse rapaz aí? Porque é bonito, né? É aquela historinha, né, que a menina olha pro baterista Stephanie chegando fazendo uma básica, maqueta lá. Tá explicado o porquê do Malabares. Só tinha um porquê. Cara, ó Deus confirmando, hein? Tipo assim, olha só, antes da gente Você vir... que é batera, você quer casar, apenas rodar batera. Não, mas eu tinha uma vantagem, eu acho que eu tava um pouquinho na frente, porque eu era filha de pastor. Olha! Batera. Então foi ao contrário, aí o negócio, entendeu? Tinha que rodar muita baqueta. Treinava aqui, ó. Não, mas assim, a gente se conheceu na igreja, né? Ele foi tocar na nossa igreja, então... Aí, ó, viu? Eu já conhecia a família dele há muito tempo. Meu pai era conhecido já dos pais dele, do irmão e tal. Mas a gente se conhecer mesmo foi na igreja. Acho que foi no período que você estava em Brasília e veio de férias pra cá. Foi. Então a gente se conheceu, aí pegou contato, ele foi embora, ficou aquilo e tal. Aí ele se apaixonou e voltou. Entendeu? Entendi. Mas aí daí ele voltou e daí foi acontecendo, né? Casamos. Tá. Mas ó, você falou aí, foi engraçado antes da entrevista aqui, a gente falou assim, pô, será que vai perguntar como você se conheceu, né? Foi. Aí até falei, vou jogar pra você, vou falar que eu tocava e tal, né? Aí, ó, Deus confirmando. Mas é verdade. Ele se apaixonou primeiro, tá, gente? Tá tudo. Orou bastante. Cara, e tem bastante tempo que vocês se conhecem, né? Porque eu lembro que eu estudava com o seu irmão, a gente era novinho, eu ia na sua casa, só que o Fernando, vocês já estavam se conversando, já namorando. E eu era novo, cara. Não vamos vocês são velhos. Vocês se conheceram muito jovens, né? Mas tá mentindo. Na verdade, isso, né, não é conteúdo pra adolescente, não, tá, gente? Mas nós começamos a namorar, eu tinha 14 anos. Meu Deus. Em outras épocas, vou falar igual minha avó, em outras épocas, o tempo era diferente. Só que quando eu e minha esposa começou a conversar, eu tinha 15, ela tinha 13. Meu Deus. Aí eu esperei ela fazer 18 pra gente começar a namorar. Olha a gente só. casou. E vocês casaram, eu tinha quantos anos? Tinha 19. 19. Assim, pelo menos eu e Isadora, a gente se conheceu, a gente já era mais velhos, né? A gente foi casar, a gente já tinha 26 anos. Então, meu Deus, entregando a minha idade. Mas assim... É o recomendável. Mas assim, era outra época de vocês e... Outra história, outro contexto e tal. Foi, na verdade eu tinha 23 e ela casou com 17, cara. Caramba. Então assim, imagina, cara. Mas assim, mas ela sempre foi muito madura, assim, né? Sim. Apesar da pouca idade, então ela sempre foi muito madura e tal, e a gente, né, deu certo, graças a Deus. É propósito, né? Exatamente. Amém. Cara, legal isso aí, porque como a gente falou propósito, né? Porque a gente sempre diz para os jovens que Deus não une pessoas. Ela une propósito, ele une propósito. E é legal vocês tocar nisso e vocês falaram, né? Ela tava ali e uniu esses propósitos, né? Acompanha, né? Tá sempre junto, igual eu tava conversando com o Fernando esses dias, que, pra quem não sabe, ele participou de um trabalho com o Cris Duran,
E a Stephanie tava junto, né? Sim, sim. Mas conta mais sobre essa experiência Cara, também de tocar assim com um cantor assim famoso. Sim. Eu queria até comentar com você que eu sou suspeito de falar, mas eu sou muito fã do Ananiel. E eu vi que ele tava participando sim, do também. projeto. Cara, assim, foi um presente de Deus, assim, na verdade, né? Porque assim, eu estava em Maringá, então eu era de uma igreja assim pequena, né? Uma congregação que recentemente tinha se tornado assim igreja mesmo, né? Então poucos membros e tal. E aí foi aniversário da igreja, da nossa igreja, e a igreja não tinha condições assim, né, de estar trazendo ele e tal. E aí uma irmã veio e ofertou, né? Patrocinou a vinda dele, né? Ofertou na igreja a vinda do Cris na nossa igreja, no aniversário da igreja. E aí ele não trabalha com músicos, né? Então ele, assim, para ficar até mais acessível para as igrejas, né, tá levando ele utiliza os músicos da igreja. Então nesse aniversário eu acabei tocando, né? O ministério da igreja acabou tocando. E quando eu tocava assim, eu percebi que ele já me olhava. Eu falei, cara, esse cara não tá curtindo, né? Eu já ficava assim, meu, o que tá acontecendo, né? Mas eu percebi que ele já ficava olhando assim e tal. Aí ficou nisso. Aí no outro ano ele, né, foi de novo no aniversário, se não me engano. E aí ele terminou, a gente tocou, tal, tudo, terminou, ele, o assessor me chamou na salinha, assim, e ele falou, cara, a gente tá com um projeto de um DVD em Foz do Iguaçu, lá nas Cataratas, e você se encaixa no perfil, a gente gostou muito de você e tal, e você topa, né? Eu, pô, topo, né, cara? E aí foi isso, cara, mas assim, eu vejo como um presente porque lá só tinha, cara, Ananiel, né? Ananiel Eduardo, pra quem não cara. sabe, esse Ananiel, ele produz muitos músicos que provavelmente você conhece. Gabriela Rocha, Isadora Pompeu. Aline Barros, Fernandinho. Não É. daqui, ó lá. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele um pouco, um cara muito gente boa, assim, cara, com uma visão, pô, muito ampla, assim, do cenário musical, da adoração, assim, né? E foi uma baita de uma experiência, cara. E a Stephanie também participou comigo, né, ali na plateia. Eu ia até falar sobre isso, porque no último episódio que a gente gravou, o Henrique colocou no YouTube pra gente ver. E aí passou lá e só deu, oi, Stephanie! Deu um grito, então foi legal a gente ter visto também. E como é que foi, Stephanie, ter participado junto com o Fernando? Sim, pra mim foi uma experiência muito bacana, né? Estar ali com ele e vendo esse momento mesmo que Deus proporcionou, né? Eu estava com o grupo, a plateia, né? Porque precisou de ter um grupo de pessoas ali para participar e tal. Então vieram pessoas até do Rio Grande do Sul, tava ali. E daí todo mundo perguntava, né? Quem que é o seu marido, né? Falei, gente, o meu marido, ele toca na igreja. Acho que o Cristo foi tocar lá e gostou. Até uma conhecida, a gente se fala assim até hoje, né? E daí ela falou assim, nossa, ele deve ter gostado muito do seu marido pra ele estar aqui. Porque assim, existem quantos bateristas hoje, né, que poderiam estar fazendo aquele papel naquele momento. Então a gente realmente vê que foi um presente de Deus, assim, não tem outra explicação. E eu fiquei muito feliz de estar ali, porque a gente tá junto nos momentos bons e nos momentos ruins também, né? Então é bom estar nos momentos bons. Cara, e foi muito louco, porque o nosso primeiro filho tava com 3 meses, né? Foi. E a gente foi de carro de Maringá pra Foz, né? E aí a minha sogra acompanhou a gente, né, tal. E aí foi aquela loucura, né? Que ela tava amamentando, então tipo muito assim, grande. cara, a gente tinha que acordar 3, 4 horas da manhã. Porque a pessoa vê ali, é uma música, né? Ai, gravou um clipe, uma música, mas, gente, aquilo lá demora muitas horas. Imagina. Muitas horas. Então, no primeiro dia a gente foi de tardezinho e a gente voltou já de madrugada, assim, pro hotel. E eu tava amamentando e coisa de mulher e de mãe, gente. Eu não aguentava mais me mexer de tanto leite. E daí, aquele sol e muito calor. Cataratas é muito quente, né? Foi lá nas Cataratas. Então, assim, muito quente. Daí o assessor dele vinha e falava assim, eu não tô vendo você beber água, você precisa beber água. Eu falava, eu não posso beber água. Porque senão eu ia passar mais mal ainda. Mas foi um desafio, assim, eu super gostei. Mas eu tava curtindo tudo aquilo, mas foi um desafio bem grande. Cara, e a Stephanie falou as pessoas vê o resultado, né? Sim. Mas assim, a gente tinha que acordar 3, 4 horas da manhã, né? Sair do hotel, ir até lá. Cara, pra pegar o pôr do sol, aquela coisa toda, né? Do vídeo, né, tal. Mas aí, cara, eu carregava a batera,
né? Eu tinha que lá Sim. carregar a bateria e tinha uma Mas os ladeira, bastidores, assim, né? cara. Os bastidores cara, é surreal, assim, é muito Não trampo. corre, né? Não. É muito E tava trampo, muito cara. calor. E se vocês verem, o Fernando ele tava com manga comprida e uma touca de lã na cabeça. Era algo que a gente até comentou quando a gente viu o vídeo, tipo assim, cara, deve que era na época do frio isso aí, mas não tava calor. Eu falei, mas por que tava? É porque assim, eles usado e tal. têm os figurinistas e tal. Sim. E, assim, é uma equipe muito grande que eles carregam. E daí o figurinista, ele fez o look de cada um, né? Todos eles. E do Fernando tinha aquela touca muito quente, A gente. gente falou, a gente tava falando, não, deve que tava um clima gostoso e tal. Aí na hora que deu um close na cara do Cris, um bigodinho de suor assim, cara. Eu falei, mano, eles estão Verdade. morrendo de calor, velho. Cara, então assim, é surreal a correria, sabe? Então, Nossa, até pra quem imagina. assistir, aquelas lâmpadas que ficam atrás, assim, Quente. dos músicos, cara, aquilo queimava, assim, o pescoço, Nossa, sabe? imagina. E aquele sol, cara, enfim, mas tudo pra um propósito, né? Sim. Então foram, não lembro lá quantas músicas, mas cada música foram gravados 3 takes, né? Então imagina, pô, acho que foi, sei lá, 12 músicas, 10 ou 12 músicas. E aí não é só isso, né, cara? A gente gravou ali em Foz, em Foz, né, ali nas Cataratas, mas depois a gente foi lá pro Marco das Três Fronteiras. Não sei se vocês conhecem lá, mas assim, são lugares diferentes, né? Então você desmonta a bateria, cara, vai de novo, monta tudo de novo lá em outro lugar, Isso que eu aquela gosto, correria toda. Mas assim, O cara, baterista é o que mais sofre. mas assim, cara, foi uma experiência muito legal, cara, muito legal. Foi, pô, muito prazeroso. Depois eu tive o prazer de acompanhar ele em 3 agendas em São Paulo. E, pô, sensacional, assim, cara. Show de bola. Não, isso que você falou até interessante, o desgaste dos bastidores é muito grande, mas Sim. é compensador, né? É gratificante fazer esses trabalhos. Exato, Imagina. pelo propósito, né, Uhum. que é o trabalho, né? Então, saber que através ali, cara, pô, né, da sua vida, ali, muitas pessoas vão ser edificadas, né, cara, vão ser abençoadas, então, pô, vale muito a pena, né, cara? Legal. Top, cara. Não, deve ser surreal, ainda mais porque assim, a gente que toca, ter a experiência de fazer um trabalho desse deve ser muito top. Muito legal, cara, um presentaço de Deus mesmo, show. E assim, como você vê a sua ida assim para Maringá, no geral? Porque eu penso assim, tipo, largar tudo aqui, que sua família é daqui, largar tudo para ir para lá, como que é a experiência, assim? Cara, assim, na verdade, eu nasci em Maringá, né? Eu nasci em Você é de Maringá, lá? eu nasci em Maringá e com 10 anos, né, minha família veio pra Rondônia. E assim, eu sempre queria voltar, cara, aos bastidores. Mas assim, então eu sempre queria voltar pra lá. Mas eu sempre sempre tive muito temor, né, cara, assim, né, nas minhas decisões, né. Então aí eu casei, né, eu casei com a Stephanie e aí passou uns 3 anos e meio, eu acho que aí a gente... Só que assim, a gente chorou bastante, né, cara, a gente pediu muita confirmação de Deus e fomos pra Maringá. Tanto que, cara, assim, de início eu não tinha emprego, né, cara, não tinha, a gente foi, entre aspas, na loucura, né, debaixo de um propósito, mas assim, graças a Deus foi um período muito bom, né, muito bom que nós fomos em 2, voltamos em 4, né. Então, pô, Rendeu bastante. pô, nossos filhos nasceram lá, então assim, uma cidade muito boa, a gente foi muito tratado assim por Deus naquele lugar, né, cara? Então assim, a gente amadureceu bastante, né, cara? E foi muito bom. E aí, o mesmo esquema, né? Pra voltar pra cá, né? Pô, a gente, às vezes alguns pensam, pô, você é de Maringá, né, cara? A gente pra Rolim, né? Esse calor. Mas assim, cara, a gente gosta daqui, né? A gente gosta daqui e tudo debaixo de um propósito, né? A gente crê que a gente tem um propósito aqui ainda e que a gente tá, o eis-me aqui, né, cara? Quando você fala, né, o eis-me aqui, a gente tem que ficar muito escolhendo, né, cara? Então, assim, onde Deus mandar, cara, a gente vai, tá aí pra servir debaixo de um propósito. Né? Bacana. E, Fernando, e em questão ministerial, assim, toda a sua trajetória, assim, quais foi a dificuldade que você teve, assim, às vezes em igreja, os pós e os contras, assim, de ministério de louvor? Porque às vezes as pessoas acham que é só chegar lá e tocar, mas a gente Tudo sabe que... bonito e tal. Cara, eu acho que assim, acho que até hoje, na verdade, assim, é a questão de relacionamento, né? E compromisso.
compromisso com o ministério, né? Hoje a gente vê várias pessoas tocando, até ministrando, assim, mas que literalmente assim, não querem ter um compromisso. Porque hoje, essa semana mesmo eu tive uma experiência, cara, conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre isso, sobre compromisso, né? Às vezes a pessoa tem assim, o talento ali de estar tocando uma batera, né, ou tá ministrando, mas aí a gente enxerga esse talento e fala, pô, cara, vamos participar do Ministério de Louvor. E a pessoa fala, não, cara, eu não quero ter um compromisso, né? Então, um grande desafio que eu vejo desde quando eu iniciei e até hoje é a questão da responsabilidade e compromisso em servir, né, cara? O ministério é servir. Então, e hoje, cara, como é que eu enxergo? A maioria das pessoas, dos músicos, não querem estar mais no anonimato, né, cara? Eles não querem estar mais assim nos bastidores, né? Não, cara, infelizmente, assim, a maioria quer estar, né, com fotos, né, cara? Joga essa luz em mim aqui, né? Essa batera aqui, né? Vou fazer o som, deixa eu me piscar. Não, a gente tava até zoando Vai dar nomes, né? Um guitarrista. Apesar que ele vai jogar isso contra mim. Ele comprou um pedal laranja, mas o pedal não era laranja, era laranja, sabe? Aquele laranja que você vê o pedal antes de chegar na igreja. Ele é tão laranja que a gente colocou no Nacional lá na igreja que tem uma luz azul que ele fica fluorescente lá, aquele pedal. Tão laranja que é. Mano, você comprou esse pedal só pra ter aí, né? Só pra iluminar. O ex-me aqui? Sabe o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Olha o conta, a reviravolta. Mas eu não sou assim não, tá? O pedal era um pedal de fãs, não ficou bom na guitarra, mas ficou bom no baixo. Eita, e quem tá usando? Será? Aí eu deixo bem do ladinho desse pedal dele. Os humilhados É aquele laranja neon, mano. As caras têm que falar, tinha que ser preto, né? Pra gostar desse negócio. Pô, cara. Mas é realmente isso, né, velho? A questão do compromisso. Eu vejo muita gente, igual eu trabalho em loja de instrumento, o Fernando tá sempre lá batendo um papo. Uma coisa assim, que é coisa pessoal minha, mas que às vezes eu fico chateado é que vai muita gente comprar coisa para ministério de louvor, vai comprar às vezes uma pele, uma baqueta. Ah não, dá o mais baratinho que é pra igreja. Cara, a gente que é músico, a gente tinha que fazer o máximo com excelência e às vezes, ah não, é pra igreja, dá o mais baratinho. Cara, isso machuca demais, pelo menos em mim. Que, igual teve uma vez, né? Eu aprendi com ele, tá? Vixe, uma resposta, hein? Mas não isso em casa, na nossa igreja. A gente tinha um problema com pele de bateria, cara. E sabe como que é tesoureiro de igreja, né? Uhum. Cara, ele precisava trocar a pele da bateria. Aí o Fernando falou com o tesoureiro. Quase que eu falo o nome. Tesoureiro, precisa trocar a pele da bateria. Ah, mas não dá pra tocar? Dá, mas tá ruim, tá feio. Não, mas toca até onde que... Até onde ir. O Fernando desligou o telefone, pegou a pele do boom. Opa! Agora não dá mais. Cara, você falou isso mesmo, cara? Já foi. Não, mas é a parte da imaturidade, gente. Então Isso é tempos de escuridão. Não, mas a gente brinca, cara, mas... Realmente, isso é algo que é sério, porque sim, as coisas de Deus, cara, a gente tem que zelar. Se alguma coisa não tá boa, cara, vai lá, troca. Eu aprendi isso por mim, né? Seja um abençoador. Se às vezes a pessoa não tiver condição, cara, faz uma rifa, compra uma pele pra bateria. Se tiver condição, vai lá e compra. Quantas vezes eu já vi gente abençoando, chega assim na encolha. Não, cara, pega aqui a oferta, compra uma corda pra guitarra. Não, eu já vi chegar... O Marcelo, hoje ele não tá mais no ministério, mas quantas vezes eu vi ele chegar com um parzinho de baqueta, deixava lá na quadra da bateria e ir embora. Aquele banco que é desde a sua época, uma vez quebrou, cara, ele levava pro serviço dele, arrumava e deixava lá, entendeu? Então ele é uma pessoa que tem visão de reino, tem visão de ministério, cara, de servir. Tem muita gente que tá lá só pra chegar e tocar mas por trás tem muita gente querendo servir.
E eu acho bacana disso. Eu acho que essa é a essência do Ministério de Louvor. Você tá ali pra servir. Cara, você tocou num assunto que realmente, assim, pra quem é músico, chega a incomodar um pouco, né, cara? Porque, assim, a gente entende a questão de servir, né, cara? A massa, né, do ministerial das igrejas do Brasil é voluntariado, né? A maioria, né? Mas assim, cara, eu também vejo o outro lado referente à questão da visão que você falou, né? Eu acredito que uma igreja com uma visão de reino, né? Até porque, assim, o reino envolve tudo, né, cara? Então, até nessas pequenas coisas. Então, assim, a igreja que tem essa visão de fornecer o melhor, cara, é sensacional. Infelizmente, não são todas, né? Por exemplo, eu já participei de igreja que, cara, pra comprar um par de baquetas era uma guerra, cara. Era uma guerra. Então, tinha aquela onda, né? Pô, por que você não traz, né, cara? Sim. A gente levava, né? Mas a gente, pô, vai acabando, né? Vai, cara, compra uma baqueta no outro ano, tem que comprar outra. Mas já a gente uma. Então, assim, é a questão de visão, né, cara? É questão de visão. Então, quando a igreja tem essa visão, e até mesmo, cara, nós como músicos, a valorização dos músicos, né, cara? Nesse sentido, pô, quando você chega numa igreja, cara, onde você tem, pô, uma batera boa, né, cara, uma baqueta boa, uns pratos legais pra você tocar, puxando a parte da batera ali, né? Cara, pra servir é algo bem melhor, é algo que você tocando não vai te incomodar. Não sei se a galera tá entendendo, assim, no sentido, pô, eu tenho uma batera boa, eu tenho um retorno, porra, negócio de retorno, caramba, né? O retorno tá funcionando legal, né, cara? Um fone bom ali, né? Um equipamento legal, então, pô, influencia na hora da adoração, essa é a verdade. Com certeza. Porque, cara, quando você tá tocando e tá, né, por exemplo, um retorno ruim ali, ou uma baqueta de cada marca ali, ou uma pele, né? Uma baqueta 7A, outra uma 5B. Ou uma pele ali, tudo, né, cara, rasgada, pô, cara. Um prato quebrado. Rachado, né, cara? Então, assim, mas é questão de visão, né? Eu percebo que as últimas igrejas que eu passei aí, graças a Deus, né, eles entenderam essa visão, né, de estar investindo e procurando sempre o melhor. E foi muito legal a experiência. Mas assim, cara, é uma área complicada, cara. Sim. Não, se for falar, vai até amanhã. Vai. Cara, e interessante que continuando um pouquinho nesse assunto, você investir no ministério, você leva a igreja de adoração. Porque eu mesmo, quando eu não estou tocando, a gente que é músico, mas tem muitas pessoas que não tocam, mas tem uma percepção musical. Sim. Cara, às vezes o cara não consegue adorar, porque tá tocando aqui, tem um ruído lá no fundo, um prato quebrado, uma pele que tá rasgada, a pessoa, vai atrapalhar a pessoa. Então, incomoda, cara, é verdade. É algo muito importante, cara. Não, e até mesmo os próprios músicos, a igreja incentivar os músicos a estudarem também, Sim. né? Porque isso influencia em outros ministérios também. Por exemplo, o cara tá tocando lá e tá tocando todo fora do tom, e aí como que o Ministério de Dança vai acompanhar? Então, assim, é uma coisa que influencia outra. E se o Ministério de Dança não acompanhar, o pessoal que tá louvando ali, tá vendo, vai ficar, meu Deus, eu tô tudo perdido e tal. Então, como é importante ter essa responsabilidade, essa preocupação de dar sempre o melhor, né? Sim, sim. Isso é muito legal. Mas assim, conta um pouco aí pra gente das dificuldades dessa ida pra Maringá, porque eu acho que você era daqui já. Eu também sou paranaense, também mas paranaense. eu estava morando. Na verdade, quando nós casamos, nós namoramos 3 anos. E 1 ano e meio a gente namorou longe, porque meus pais foram embora. Então, daí a gente ficou esse 1 ano e meio namorando longe, né? Aquela vida de filha de pastor, né, cara? Uma hora tá numa cidade, tá em outro estado, e aí então, na época, quando nós nos casamos, eu estava em Belo Horizonte. E ele aqui, já estava 1 ano e meio assim e tal. E daí foi quando a gente falou, ó, tá esquisito longe, né? Então, ou vai ou racha. Ou a gente casa, ou a gente, né, cada um procura o seu rumo. E nós oramos muito, né? Eu orei, né, amor? Pô, tem uma experiência legal, tem até uma história bem legal, assim, porque no meu casamento foi o pastor Renato que fez. E ele até brincou no dia, porque quando ele perguntou na hora do sim, se você aceita, o meu sim saiu muito esquisito. Porque ele tava entalado
assim, então ele meio que zen, sabe? Eu meio que gritei assim. Pra sair. Eu olhei e falei, mas o que tá acontecendo, Deus? Pô. A gente tá bem. Tem certeza? Calma aí. Mas porque eu sempre tive muita seriedade com o casamento, assim. Nunca foi brincadeira, por mais que eu fosse nova, mas eu sempre pensei, nossa, pro resto da vida, gente, né? Tem que ter certeza. Até eu batendo no meu Então eu orei muito, muito mesmo, assim. Pedi todos os tipos de confirmação do mundo. E daí no dia, justamente, daí eu tava lendo que eu tava assim, o pastor falando, e eu, meu Deus, é isso mesmo? Senão eu vou falar não aqui agora, Deus, eu tenho certeza, é isso mesmo. E daí foi por isso que saiu sim de uma vez, né? Acho que deu pá, vai sim. Então foi bem legal, mas assim, a gente namorou esse tempo, e daí nós nos casamos, daí eu vim morar aqui. Então daí nós ficamos esses 3 anos aqui, depois fomos pra Maringá, mas eu sou natural de Moarama, que é do Paraná. Então eu já conhecia lá e tudo mais. Mas eu acho que a gente tá 12 anos casados, né? Que sempre pautou assim, o nosso relacionamento é o temor a Deus. Então, todas as decisões, desde do casamento e tudo, a gente sempre procurou buscar muita direção de Deus. Porque a gente tem muita vontade, né? Ele sempre teve vontade de voltar pro Paraná, desde quando a gente casou, né? Porque ele morou lá, então ele gostava, ele queria ter essa experiência lá também, né? Mas a gente sempre buscou muita direção. Então, quando Deus abriu as portas para lá, foi um tempo muito bom. E eu sempre apoiei ele, assim, na questão da música, porque eu vejo que é um dom dele, é um chamado também, né? Então, eu acredito muito, assim, no ministério dele, que Deus tem muitas promessas para a vida dele. Então, né? Eu fico no pé dele, inclusive, né? Porque eu penso assim que você exercer um ministério é muito mais do que você tocar, né? Então eu acho que envolve toda a sua vida, ministerial, familiar. Quando você tem um chamado para isso, você tem que estar bem ligadinho assim, né? Com o pai, para não dar um passo em falso. Todas as áreas, mas eu acho que quem tá na frente é muito mais visado, né? Então, eu acredito nele, a gente sempre apoia. Tem alguma queixa pra fazer sobre aqui agora, né? Não, mas eu louvo a Deus, cara, muito pela vida da minha esposa, porque, cara, quem é casado com um músico é complicado. Acho que eu ia falar agora, se tem algum perrengue, alguma coisa assim. Cara, porque assim, às vezes você fica, né, finais de semana fora, né, cara, né, e pra quem tem filho, então assim, é mais difícil, porque bate a saudade, cara, mas é aquela coisa, você sabe que é questão do chamado, né, Sim. que ela falou, então assim, e a esposa ou o esposo que enxerga isso, cara, é fundamental pra base do casamento, né. Mas eu também tenho que ter paciência, que ela prega, viu, gente? Nossa, então, fica a dica aí, hein? Não, eu já comecei sendo testada nessa parte da música, porque nós começamos a namorar num dia, e no outro dia ele foi viajar pra tocar, e eu nem fiquei sabendo, entendeu? Ele foi viajar, assim, acho que foi pro Mato Grosso, ficou 3 dias fora, né? Foi. Então, tipo assim, gente, mas cadê meu namorado que eu tinha já foi embora, assim, né? Mas é um desafio, realmente. Até a gente acertar o começo do casamento, que nós, mulheres, a gente quer o marido perto, o marido junto, né? Aquela coisa. Então, a gente precisa entender esse, né? Ele precisa ir, nem sempre é do nosso jeito, do jeito que a gente gostaria. Mas é isso aí, a gente vai aprendendo, né? Continuamos aprendendo, Sim, continuamos. Cara, isso deve ser muito top, porque querendo não dar um push pra você, senão demais, cara, demais. Ter esse apoio, é que nem eu falei, é a base do casamento, né? Pra quem é músico, né? Assim, porque, cara, imagina, a música, tipo assim, vamos colocar assim, pra viver de música já não é fácil no Brasil, né, cara? Essa é a verdade. Então, assim, e não é qualquer uma que aceita esse desafio. Então, por isso que eu louvo muito a Deus, assim, pela vida da Stephanie, que ela já, né, casou comigo já sabendo desse desafio. E ministerialmente também ela acaba sendo a minha base, né? Porque ela me influencia bastante, cara. Ela estuda muito a palavra, ó. Dá dica. Ela estuda bastante, cara. É uma mulher de oração. Então, assim, o meu ministério, cara, é sólido. A verdade é essa. É sólido por muitas vezes pelo fato das orações dela e dessa
desse apoio que ela dá pro meu ministério, né? Então, fica a dica aí, ó. Mulheres de músicos até dificular, exatamente. E ela Também que a gente vai ter que fazer um podcast só com ela. Ai, meu Deus. Sim, fica a dica aí, ó. Chama as meninas e faz só com ela. Isso aí. Ó. Cara, é legal isso aí. E vocês têm 2 filhos, são 2 meninos? Casal, um casal. A mais príncipe. nova recente é uma menina, é verdade. E o primeiro tem quantos anos? 4 anos. 4 anos. E ele te vê tocando, ele já quer fazer alguma coisa, já Sim, toca cara, o Manoá. Super fã. O Manoá, cara, assim, sem eu forçar nada, ele sempre gostou muito, muito. Então, assim, acho que com 2 anos, né? Ele já Desde quando ele conseguiu pegar a baquetinha, ele já queria ficar perto. ele já do me acompanhava. Fernando. Então, tipo assim, quando era batera sem um aquário, né? E aí eu colocava o foninho nele assim, e ele ficava ali do lado, cara. Eu tocando e ele do lado, né? Na minha igreja de Maringá, ele me acompanhava muitas vezes assim. E algo assim que eu vejo nele, cara, que é bem natural. Então, assim, ele gosta muito de música, assim, ele se envolve bastante. Canta as músicas lá, e senta na bateria e fala assim, pai, eu vou fazer uma música, e toca assim, aí esses dias pegou a flauta e a baqueta e tal, não sei, aí, cara, é sensacional, é muito prazeroso, né, cara, e criar os filhos, né, cara, dentro dessa atmosfera, né, cara, musical, né, cara, dentro do cristianismo, cara, é fundamental, né, fundamental. Eu vi um vídeo no Facebook bacana demais, eu acho que vocês estavam num evento que tinha um monte de batera, tava todo mundo, aí tava tipo, todo mundo tocando bateria, o Fernando tocando e o Manuel do lado, batendo aqui no surdo. Cara, esse dia foi incrível, foi em Maringá, um encontro dos bateristas, né, de Maringá e região, tinha muito baterista, cara, assim, numa praça, e aí eu fui com ele lá, e aí nesse dia, cara, ele começou a tocar, como sempre me acompanhava nos cultos e tal, né? Então eu não sei se vai ter vídeo, né? Mas enfim, ele começou a tocar e nisso, cara, meio que chamou a atenção da galera ali, veio câmera, cara, da TV, assim, que tava lá, e nele, assim, que ele tocava tão bonitinho, o ouvido ali, né? Soltando a baquetada mesmo, assim, cara, mas é sensacional, assim, né? O Manoá é show. Isso aí já é uma deixa pro Henrique. O Henrique vai ser papai aí em breve. Ó, cara, isso Aqui vai ser o quarto do José, né? Vocês também vão estar aqui. Legal, cara. É importante, cara. É importante estar envolvido. Eu costumo dizer assim, cara, que por muitas vezes no meu ministério, cara, o que me deu força, assim, uma base muito boa foi a música, né? Que me manteve ali envolvido, né, cara? Porque senão, querendo ou não, quando a gente... Eu acredito que cada um tem um ministério, né, cara? Dentro de si, assim, que Deus, né, capacita dentro do ministério, do dom ali que Ele dá. Então, por muitas vezes, cara, a música ali me manteve firme na rocha, né? Sim. Porque eu acredito que é uma pessoa que, cara, que não se envolve em algum tipo de ministério, no sentido, às vezes não tá ali na frente, né? Mas assim, cara, porque ministério envolve muitas coisas, Sim, né? se envolver com a igreja mesmo. Com a igreja, isso te mantém forte, cara. E hoje em dia tá muito difícil, né, cara? Enfim, a gente vê uma igreja de certa forma, não todas assim, mas é diferente, muito fria, né? As pessoas muito frias, né, cara? Que nem a palavra diz que no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriariam, né, cara? Então a gente está envolvido nesse ambiente, né? E a gente vê nossos filhos, né, cara, indo por esse caminho, cara, é muito gratificante e importante, né? Isso que você está falando é muito sério, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque eu fico vendo, eu faço comparação, né? De como a minha época, que não é tão longe, né, porque eu assim, mas tipo assim, cara, a coisa que a gente mais queria fazer é imitar esses caras, mano. Eles estavam tocando lá, o Cris, na época, que o Cris é uma das referências pra mim, pra você ver, não é um baixista famoso, é um carinha que tocava dentro da igreja, mas ele era a minha referência. O Cris, ele, tipo assim, se você tiver visto isso, você é a minha referência. Olha só, hein? Cara, é um cara que eu amo muito, que quando eu comecei a aprender, eu não sabia nem segurar o baixo direito. O cara ficava assim, não, mano, vem cá, eu vou te ensinar, vamos tocar, não sei o que. Me dava cabo, me dava capa de instrumento, motivava, mano. E hoje em dia eu vejo que tem muita gente que, os meninos de hoje em dia não quer saber de tocar, eles querem saber de ficar no celular,
Pra que eu vou tocar se eu posso baixar um aplicativo aqui de bateria e tocar com o dedo aqui um pouquinho? Exatamente. Mas eu acho que também, desculpa interromper, mas eu acho que também esse pessoal mais jovem, porque eu sou jovem, Mais jovens que você. mais jovens que eu, 92? 92, é isso aí. Somos de novo. Ó, isso. eu acho que também ficou muito carente de referências, né, dentro da igreja, assim. Então eu acho que Deus tem levantado mesmo pessoas, referência dentro da igreja, para que esses possam olhar e ter o desejo, poxa, eu quero ser igual fulano, poxa, eu quero fazer igual fulano, eu quero servir igual fulano, né? Porque eu acho que isso é importante. Antigamente a gente olhava e falava, enchia o olho, né? Falava, cara, eu quero ser igual aquele, né? Aquela pessoa, então, né? E porque eu vejo isso muito na vida do Fernando, né? Eu falo que ele tem esse dom, né, de discipulador. Porque quando nós chegamos lá em Maringá, eu falo que Maringá assim, foi um tempo muito bom assim, para nossa família, para nossa vida como família espiritual, sabe? Deus realmente assim abriu nossa visão, e diferente do que tudo que a gente imaginava. A gente foi com propósito e Deus né, fez diferente e melhor. Quando nós chegamos na nossa igreja lá, era uma igreja, na verdade, nós fomos morar na casa que fazia fundo com a igreja. Quando nós fomos, o Fernando foi mesmo com essa visão musical, de aprender, de crescer, de desenvolver mais a parte musical. Então, humanamente falando, que Deus, né, que nosso coração pensou, vamos procurar uma igreja grande, que dê uma estrutura musicalmente para ele, para que ele possa desenvolver. Né? Foi. E o que aconteceu? A gente foi morar atrás de uma igreja pequenininha. O nosso pastor, ele até falava assim, o paió, né? Deus, os outros pastores chamavam lá, era o paió. E Deus direcionou a gente para essa igreja. E lá nessa igreja, o Fernando, assim, ele fez muitos discípulos, muito adolescentes, sabe? Que não que estavam perdidos, mas eu vejo assim que foram diferentes. Quando a gente saiu de lá, eles até fizeram uma despedida, foi muito bonito, assim, a honra que eles deram pro Fernando, porque viu que ele realmente fez diferença naquele lugar, porque era uma igreja pequena e tudo. E lá ele, né, quantos bateristas você deixou, o Mateuzinho? Tipo assim, sabe, ele formou discípulos lá mesmo, não só na bateria, mas nas outras áreas do ministério, com outros instrumentos, né? Então eu vejo isso de uma forma realmente que eu acho que nós, né, somos vindo dessa geração, a gente precisa ser referência para que os outros olhem para nós e falem, nossa, eu quero ser igual a ele. Eu vi isso lá, eu percebi isso quando a gente veio embora. Eu falei, nossa, cara, como eles conseguiram enxergar isso no Fernando e foi crescendo, essa visão de dar o melhor, de fazer o melhor, né? A boca do outro que louva, então eu tô louvando meu marido, cara, porque realmente foi diferente. Mas isso é muito louco, assim, quando a gente entende essa responsabilidade, cara, que nós temos, né, de ser referência. Porque hoje, que nem o Henrique falou, o que a galera procura? Pesquisa lá, sei lá, tipo, baterista tal. Cara, mas nós temos referências, assim, dentro da nossa igreja, né, na nossa cidade, na região, né, cara. Então, pô, de suma importância. Eu entendi isso. Desde quando eu comecei a tocar, cara, é engraçado, cara, assim, as pessoas já vinham falar, cara, você toca de uma forma diferente, cara, mas eu enxergo assim, que não é a técnica, sabe? Como eu tive sempre muito temor, cara, é o lance espiritual mesmo, sabe? Você juntar a técnica com, né, a unção ali, né, cara? A chave. Cara, exatamente. Então, o grande segredo tá aí. E em Maringá, lembrei agora, em Maringá foi engraçado, que aí uma vez eles perguntaram, cara, mas você toca de uma forma diferente, cara, é muito diferente, muito diferente. Aí eles falaram, cara, qual o segredo, né? E aí, numa reunião assim, eu falei, cara, eu vou falar pra vocês, então, quando eu tô ali, cara, eu entro em outra dimensão. Eu imagino que eu tô assim, cara, diante de Deus mesmo, do trono de Deus, assim, ali eu me envolvo e dou o melhor pra Ele, né? Então, e eles ficaram, caramba, nossa. Mas é isso, cara, quando a gente entende que a gente é servo, né? E que a gente tem essa visão de dar o melhor pra Deus, né? Dentro do servir mesmo ali e tal, e isso, consequentemente, as pessoas te enxergam como referência, né? E isso, cara, é muito importante.
Muito importante. E desde cedo eu tive isso, cara. Pô, quando eu retornei agora pra Rolim de Moura, muita gente me visitando lá no estúdio, né, cara? Muito legal Você isso. vê os frutos, né? Que você deixa. Exatamente. Então, tipo assim, é legal quando você deixa o legado, né? Então, muita gente me visitando, cara. E às vezes eu vou em alguns lugares que a galera me cumprimenta e eu não lembro, né, cara? Eu não sabe, ó, fiz aula com você e tal, cara. Muito obrigado. Teve até um caso que um empresário da cidade veio assim perto de mim, mostrou o celular, assim, falou, cara, tá vendo esse cara aqui? É meu filho, tá lá no Paraná tocando batera e ele é seu aluno, né? É seu discípulo, né, cara? Então, assim, cara, isso é sensacional, sabe? Hoje eu enxergo que assim, tipo, a missão, acredito que eu tenho, é essa questão de formar discípulos, né? Discípulos e não só, né, na bateria, né? Exatamente. Como caráter, né, Geral, cara? No contexto geral, né? Tá influenciando. E foi de suma importância tudo isso, né, cara? Top. Isso é muito legal também, porque assim, como você falou, não só no meio musical ali, mas em tudo que a gente for fazer com excelência, porque a gente está sendo visto, Sim. a gente está sendo referência para alguém. E se você está fazendo meia boca ou algo jogado, a pessoa, não quer aquela pessoa como referência, ou não vai ver Deus em você ali, né? Exato. Porque o pessoal falando, pô, você toca de um jeito diferente e tal, é porque você toca para Deus, você está fazendo o seu melhor para Deus. E isso aí é muito legal, cara. Sim, Cara, sim. e um ponto interessante é que tudo que a gente faz assim tem que ser uma extensão do que a gente já faz sozinho em casa, tanto a questão musical quanto a questão espiritual. Eu lembro de uma vez, logo depois que você foi embora, convidaram a gente para tocar na Festa do Milho. E a gente ficou apavorado, porque eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Eu fiquei apavorado, que era tipo, a Festa do Milho era a festa do rock aqui, né? E os meninos, cara, eu, o Herto, o Felipe, o Pedro, nós em jejum, oração, assim, pra tudo dar certo. Cara, e a gente tocava dentro das nossas limitações, porque eu tava recém aprendendo a tocar essas coisas. Cara, o que veio de gente falar pra gente, cara, vocês tocam tão bem, mas tipo, o cara tava tão feinho. Mas tipo, eles viram, acho que a presença de Deus nas nossas vidas. Sim. E cara, tinha Deus. Um monte de gente falou, nossa, eu senti tanto Deus com vocês tocando, vocês cantam tão bonito e tal. E a gente vê que a gente conhecendo a questão musical não é dentro da nossa limitação, Deus estava ajudando a gente naquele momento. Sim. Então, o louvor tem que ser uma extensão do que a gente já faz em casa, né? Isso em qualquer área da nossa vida, tanto no ministério de louvor, de dança. Eu lembro que a Steph dançava também, né? Então é a forma dela adorar a Deus. Quantas vezes eu vejo as pessoas falar que vê tanto Deus na vida da Vitória que ela dança na igreja. Cara, isso é muito top. Demais, cara. O Henrique eu sou fã, né, galera? Porque assim, além de ser santista, né, ó, mas assim, eu acompanhei, né, cara, o início ali do ministério dele, da música, né, cara, e eles tinham, cara, era sensacional de ver eles tocarem assim, era prazeroso, né, cara, era assim, cara, muito legal, porque a gente tinha o nosso ministério, né, e tinha um ministério de... os kids, né, vou colocar assim. E era muito legal que os meninos eram muito entrosados. Era além do ministério, cara, eles tinham uma amizade muito forte fora do ministério, ali fora da igreja. E era muito legal de ver eles tocarem, assim, já iniciaram tocando muito, os caras são feras, sabe? Cara, e o seguinte, uma coisa aqui que ninguém sabe. Ó, vou revelar agora. A questão de eu querer aprender a tocar um instrumento foi por conta da amizade. Não, tipo assim, eu sempre gostei de música, eu sempre escutava, só que tipo, eu não sabia pegar, então eu achava que eu não era apto a aprender assim. Eu gostava de bateria, o instrumento que eu gostava da bateria, só que já tinha um baterista, que era o Felipe. Eu falei, não, eu vou aprender baixo. Acabou que eu gostei, eu sou apaixonado, eu gosto de todos os instrumentos. Só que é isso, a gente era entrosado e além da questão musical, a gente sempre estava junto. Você falou, a gente brincava que vocês eram o Ministério Águias, a gente era os pombos. Pô, não sabia disso não. Ai, meu Deus. Não, mas a gente nem colocou o nome do Ministério de Pombo, só que a gente zoava entre a gente, né? Eu colocou o nome de Alfa, né? Só que internamente a gente. Mas a vontade era pomba, né, cara? Como se fosse falar, como você Não! Mas é muito top, cara. Foi uma época muito gostosa. É muito bom você ter essa. Não um reconhecimento, mas você vê o fruto de algo que você faz pra Deus, com excelência, né, cara?
você vê que com certeza aconteceu com você, com a Fernanda, com a Stephanie, de as pessoas às vezes ter, como falar, uma cura ou uma libertação de algo ali na hora, tipo, cara, eu vi você tocando, esse cara mudou minha vida ali, eu tava passando um momento, mas eu senti Deus na sua vida. Cara, isso é fora de comum, fora de base. Cara, você tocou num assunto legal aí, que hoje em dia, na verdade, assim, antigamente, por mais que nós éramos, assim, adolescentes, eu era jovem, kids, né? Mas, assim, tinha o extra ministério, né, cara? É que hoje, infelizmente, até pela correria, mas, assim, a gente vê o envolvimento ali, em cima do púlpito, né, cara? E antigamente tinha mais essa parada de sair junto, de estar mais envolvido, pra você ver, né, cara? Você começou a tocar pelo lance da amizade ali, né, cara, tal. Mas então, infelizmente hoje não tem isso, né, cara? A gente se encontra mais no púlpito ali e não tem o extra, né? Que é pô, muito importante, né, cara? E às vezes é muito, muito virtual, né? Às vezes a pessoa não sai junto. A gente tinha o prazer de tocar porque a gente vivia na casa deles, a mãe deles chega a tocar longe lá. Cara, e teve uma época que o Landim, ele fez um estúdio pra gente, que ele tinha prazer de ver a gente junto. A casa antiga deles, ele desmanchou lá dentro, fez um estúdio, cara. Tipo, 2 semanas colocando caixa de uva na parede. Sensacional. Cara, aquilo foi um up pra gente muito grande, cara. Foi muito top, uma experiência muito massa que a gente teve. E é legal de você dar o seu melhor, né? Como a gente tá falando, a Vitória no Ministério de Dança, e eu fui líder de mídia por um tempo, por 2 anos, e cara, eu tinha um prazer tão grande em tirar foto da Vitória. A Isadora também participava, ela participa hoje de novo do Ministério de Dança, mas aí eu chegava e falava, Vicky, eu gosto tanto de tirar foto de você porque você é expressivo, a gente vê você se doando de verdade, assim, e tal. O Henrique é outro que eu já tirei bastante foto, e é legal isso, né, você saber que a pessoa está se doando ali, e hoje em dia a gente não vê tanto um compromisso nisso, a pessoa quer se isentar, quer ficar ali só ela mesma, e já era, e às vezes não tem essa experiência de tocar outras pessoas, né, de ser um caminho ali para Deus usar ela para poder tocar outra pessoa. Teve uma festa da igreja, de aniversário da igreja, que as meninas montaram uma coreografia, uma dança lá, que foi assim, um negócio muito, muito legal. E eu ouvi, por conta da Isadora, várias pessoas falando assim, olha, foi muito de Deus, eu fui muito ministrado com essa dança, com essa coreografia e tal. E pra você ver como é legal, né? Sim. A dança também e, consequentemente, o louvor também. Você tocar outras pessoas através de você ser instrumento ali, né? Do que você está fazendo. Isso eu acho muito legal. Cara, sensacional. E a Stephanie, ela pode falar melhor, mas assim, ela foi como ser esposa de músico, né? Mas assim, eu acompanhei muito tempo, muitos anos, ela no Ministério de Dança. Então assim, cara, a gente via o compromisso, né, que a gente falou tanto aqui, que hoje em dia, enfim, as pessoas não querem ter, mas assim, o compromisso que elas tinham, né, na época dela, assim, né, falando, né, especificamente, cara, e era muito louco, porque elas ensaiavam, cara, às vezes até de madrugada, né, e orando também, tudo ali, e é o que você falou, tipo assim, tinha resultado, né, quando elas ministravam, né, que nós somos ministros, né? Sim. Não é só aquele que canta, né? Cara, tinham frutos. Sim. Né? E isso que é importante, né, cara? Dentro de um ministério. Porque eu enxergo assim, pô, cara, você tem que fazer discípulos, você tem que ter frutos, né, cara? Porque senão, pô, o que tá, tipo assim, o que tá acontecendo, né? O que tá rolando com o seu ministério ali? Então, e com elas também da mesma forma eu lembro que o ministério foi gigante, né? Sim. Tinha várias meninas dançando. Até quando eu fui embora pra Maringá, e daí lá eu sempre comentava, falei, gente, eu nunca vi ministério igual o que era da PNL de dança, porque realmente, sabe, em igrejas grandes, em outras igrejas, a gente visitou várias igrejas, assim, mas a entrega do ministério, você olhar assim e falar, nossa, cara, você se arrupiar e sabe, falar, meu Deus, o que é isso? Realmente, assim, eu nunca vi em outro lugar, em outra igreja, igual quando a gente participava aqui, né? E então, mas assim, eu vejo que a gente, né, quem tá sempre à frente, tem que ser um canal, né? Então, por isso que tem que ter essa entrega. Quando você se entrega, você é um canal. Quando esse canal
né, tá limpo, tá ali, né, disponível, flui, Deus, porque a gente não é nada, na verdade, né? A gente é usado por Deus para alcançar outras vidas. Então a gente precisa estar, né, entregue para que Deus faça através de nós. E é isso. Gente, o Ministério de Dança do Peniel não tem outro igual, tá? Puxando o saco, né? Cara, e puxando assim, agora que nós estamos falando de ministérios, cara, teu tempo aí, diretor. Você falou de entrega, cara. A minha, acho que a maior experiência ministerial não foi nem no louvor, cara. Foi uma época que, tem pouco tempo, a gente, no Ministério de Teatro, nós estava meio largado e eu tive a casa de ir tomar um tererê, que não era um tererê, era um ensaio. Nossa. Aí ponharam eu naquele mesmo dia como líder do Ministério de Teatro. Meu Deus. Aí eu falei, quer saber, eu vou chamar todo mundo pra tomar tererê também. E nisso, com umas 2 semanas, tinha umas 20 pessoas no Ministério de Teatro e a gente foi montar uma peça, cara. E foi um momento tão gostoso ali que a gente estava numa entrega que quando a gente foi apresentar essa peça de teatro, cara, tava todo mundo do ministério apresentando e chorando, a igreja inteira chorando, cara. Foi uma experiência sobrenatural que a gente teve. A gente fez sobre aquela música, vocês falam em inglês, né? A So You Why do Hilson. Canta um trechinho. Não, Vai lá, manda ver. Se eu Coloca na parede. Não vai querer nunca mais escutar a música. Eu não vou estragar essa música. Mas enfim, foi uma experiência de entrega muito grande, cara. E é lindo isso. Sensacional, cara. Sensacional. Mover de Deus nesse momento assim, ministerial, né, de cada um, de tanta dança quanto louvor. É legal falar de ministério, né, cara? Porque, por exemplo, o da mídia, né? O da mídia, acredito que recentemente foi implantado nas igrejas, cara, e eu vejo o Ministério de Mídia como assim, cara, não posso falar dos principais, mas assim, cara, de suma importância pro andamento do culto ali, né, cara? Cara, é sensacional, sensacional. Tanto que na nossa igreja lá em Maringá foi recentemente implantado o Ministério de Mídia, né? E eles têm feito um trabalho extraordinário lá e, cara, surreal, assim. E para quem agora, a gente que vive em um mundo mais virtual, o Ministério de Mídia é importantíssimo. Pô, essencial, né? Imagina. Com as lives da vida. Eu mesmo, cara, vendo música, eu assisto clipe, assim, às vezes de uma música que eu gosto e aquela música e toda aquela filmagem, aquele jogo de luz, assim, parece que você fica mais vidrado. Agora imagina se fosse tipo uma pessoa parada cantando. Cara, dá total exatamente. Fernando, conta pra gente um pouquinho como você já teve a escola de música, mas como é que tá sendo agora, nessa nova fase aí com a escola de música aqui? Cara, quando eu voltei, que eu falei pra vocês, a questão do legado que a gente deixa, né, o feedback tem sido muito legal, cara, a galera tem visitado, tem procurado também pra aula, né, tem 2 meses que eu retornei com as aulas, e tem sido muito legal, cara, o pessoal procurando pra fazer, e aquilo que eu falei, né, não é só a questão da aula em si, da bateria, né? A gente sempre tenta passar algo positivo, né, para o aluno, enfim. Teve até um caso muito legal, assim, de um aluno, né, que não é cristão, né? E aí ele chegou, e aí geralmente quando o aluno chega eu já mostro alguma coisa ali, um vídeo, né, tal, ali, de bateria e tal. E aí esse aluno falou assim, cara, eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente e não me mostra nada disso. Que eu até mostrei um vídeo da banda de rock que eu tocava em Maringá. E aí beleza. E as aulas, e aí esse aluno foi para fazer um mês. Tipo assim, ele já deixou bem claro, tipo assim, eu quero um mês só, né, pra mim vir aí e tal, desestressar. E aí, cara, é muito louco quando a gente enxerga a questão da responsabilidade, né? Vai além, né, da bateria em si ali. E aí, aos poucos, conforme for rolando as aulas, eu vou dando aqueles pitacos ali e tal, né? Falando de Jesus ali, de certas experiências e tal. Enfim, hoje o aluno já tá aí, cara, tá comigo ainda, né? Fazendo aula. E nas últimas aulas, assim, ele soltou assim, pô, cara, você tá me fazendo gostar de crente, cara. Eu não sou cristão, cara, por sua causa. Ele falou assim, pô, por sua causa, cara. Então, assim, olha só o tamanho de responsabilidade, né, cara, que a gente tem, né? Então é isso, é levar Jesus, cara, através da música, principalmente fora das 4 paredes ali da igreja, né, cara?
Isso é legal porque é um assunto que a gente até tocou no episódio passado, que a gente tem que ser esse canal mesmo, né? Porque o nosso trabalho é divulgar a palavra de Deus, obviamente com muita responsabilidade, e deixar que o Espírito Santo, ele convença a pessoa. A gente não tem um trabalho de convencer ninguém, a gente tem um trabalho de divulgar, de mostrar o que é e tal. E aí, o Espírito Santo agora é com você convence o cara aí. A parte mais difícil é com ele. Contigo. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. É isso aí. Você quer abordar mais alguma coisa? Eu acho que, por enquanto, é que se fosse pra gente continuar aqui, a gente vai até... Se for conversar mesmo, A gente vai, tem que marcar um tereré de novo aí e tal. Mas assim, a gente queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Ô, Estela, a gente tem que fazer um episódio com você. Só se me adora. Aí, ó, E a Vitória também. vamos fazer um. Pô, da hora. Com as meninas aí, legal. Tem muita história esses meninos, viu? Agradecer vocês. essa maluca é dona aqui. E ela sabe. Mas agradecer vocês, muito legal ter vocês aqui participando com a gente. O assunto foi muito legal, a gente deu muito, cara, tô com a bochecha aqui que tá doendo de tanta risada que eu dei aqui. Muito legal mesmo, muito legal as histórias que contou, a experiência com o Cris Durão lá. E assim, parabéns pra vocês dois, na verdade, né? Vocês dois juntos, pelo trabalho que vocês fazem, né? Não só em relação à música, ou pelo esse propósito, né? Vocês unirem esse propósito para poder divulgar mesmo a palavra de Deus. Parabéns mesmo e muito obrigado por vocês estarem aqui. O que eu tenho pra dizer desse cara? Além de ser santista, porque é difícil achar santista pra baixo dos 5 anos, né? Então eu fico muito feliz porque eu acho o Fernando sempre uma referência pra mim. Eu louvo a Deus da vida dele, da Stephanie também, que acompanha esse cara aqui pra todos os lugares e são referência pra gente, cara. Pra quem tá aqui, pelo menos no Ministério do Pneu, um tempinho aí, sabe que esse cara é fera. Cara, louvo muito a Deus na sua vida. E pra você que quer estudar bateria, Vai deixar o contato do Fernando aqui embaixo na descrição, tá? Pode falar com ele aí. Autoriza o telefone? Pode deixar o WhatsApp? Pode. Beleza, vou colocar o WhatsApp dele aí. Ajude a alimentar uma família. Pô, se vocês quiserem falar alguma coisa. Pô, cara, eu quero agradecer vocês pelo convite, em nome da minha família, né, cara? Agradecer demais pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo, poder estar aprendendo com vocês também, né, cara? Assim, pessoas que a gente admira, né? Então, até a próxima aí. Deus abençoe vocês, que sejam edificados, abençoados aí, de certa forma, com esse bate-papo. Amém. Isso aí, gente. Obrigada. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. é nóis. Valeu!